Leopoldina, mais conhecida como Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena, ela era corajosa e tinha pele muito branca, olhos azuis e cabelos loiros. Leopoldina nasceu em Viena e era membro de uma das mais tradicionais famílias reais da Europa, os Habsburgos-Lorena. Seu nascimento aconteceu em 22 de janeiro de 1797. Como membro da família real austríaca, seu título real era de arquiduquesa. De fato, os primeiros anos de casamento entre Dom Pedro e Maria Leopoldina foram felizes. O príncipe, inicialmente encantado pela mulher inteligente e exótica com quem estava casado. Porém, após o nascimento dos primeiros filhos, isso transformou Maria Leopoldina fisicamente. Assim, Dom Pedro, que já não era o marido mais fiel, começou a atrair Leopoldina mais intensivamente. Em determinado momento da relação, Dom Pedro I começou a se encontrar com Domitila de Castro, moça que mais cedo se tornaria a Marquesa de Santos. Durante anos, Maria Leopoldina foi humilhada publicamente por Dom Pedro, chegando ao ponto em que todo o Rio de Janeiro sabia sobre o caso. Foi-me dado o título de primeira-dama e assim a acompanhava em todos os lugares e tinha o direito de estar nos eventos públicos da corte. Claro, ela pensou em abandonar o Brasil diversas vezes. Todavia, toda vez que Leopoldina entrava em confronto com Dom Pedro, esse mostrava sua verdadeira forma, cruel, impiedosa e voraz, agredindo-na diversas vezes. Com isso, ela começou a ser considerada uma mulher melancólica e humilhada pelas relações extraconjugais de Dom Pedro, começando assim a ser representada como frágil. Em dezembro de 1826, Maria Leopoldina sofreu um aborto espontâneo. Isso piorou sua saúde consideravelmente. Após o falecimento da esposa, Dom Pedro I casou-se novamente, desta vez com a princesa Amélia. Os historiadores debatem até que ponto os desgostos, além das agressões físicas causadas por Dom Pedro nos últimos anos de vida de Leopoldina, contribuiriam para a morte da austríaca. Foi a dona Leopoldina que arquitetou a independência do Brasil. De fato, ela era bem corajosa e cumpriu uma importante missão na nossa história. Ela influenciava frequentemente Dom Pedro. Ela percebeu que os portugueses insistiam nas tentativas de colonizar o Brasil e a possibilidade de uma revolta de caráter liberal e republicano. E assim ela passou a convencer seu marido. Dom Pedro entregou o poder a Dona Leopoldina no dia 13 de agosto de 1822, renomeando-a chefe do Conselho e Estado e princesa regente interina do Brasil. Dom Pedro partiu de São Paulo para tentar acabar com o conflito. Por conta das notícias vindas de Portugal, Dona Leopoldina não teve tempo de esperar pelo marido e precisou tomar uma decisão, na qual foi aconselhada pelo José Bonifácio de Andrade Silva. Enquanto aguardava o retorno de Dom Pedro, Leopoldina governava inteiramente um Brasil já independente. Ela idealizou a bandeira do país e ela foi coroada imperatriz no dia 1 de dezembro de 1822 na cerimônia de coroação e segregação de Dom Pedro I. Foi nesses conceitos que Maria Leopoldina foi educada: religião e dever, pensando sempre no poder que a divina providência lhe entregou, bem gerir de seus povos e visando sempre seu bem-estar e felicidade. Maria Leopoldina foi educada com os mais rígidos padrões de beleza. Foi educada para ser assim como foi, uma imperatriz consorte, que deveria obedecer o marido em tudo e por tudo, inclusive as suas grosserias, traições e caprichos. Eu sempre fui preparada para governar, e aceitei de bom grado cruzar o oceano e deixar tudo para trás do que eu conhecia, para agradar o meu pai e a minha nação, cumprindo meu papel como princesa. Eu fui educada a partir dos meus 8 anos de idade, pela minha madrasta Maria Ludovica, terceira esposa de meu pai, por quem eu recebi grande amor maternal, e desenvolvi afeto e admiração ao longo da minha vida. Leopoldina era rechonchuda e desleixada com as roupas. Cresceu assombrada pelas guerras que redesenharam o mapa político da Europa depois da Revolução Francesa.
Preferia colecionar borboletas, plantas, animais silvestres a participar de festas ou noitadas que tanto fascinavam seu marido. Ela foi casada por procuração com o herdeiro da coroa portuguesa, que, aliás, era 1 ano e 9 meses mais novo do que ela. Com certeza ela teve papel fundamental na independência, mas aos poucos foi se decepcionando com tudo e todos, e aí foi uma tristeza sem fim. Em 9 anos, Leopoldina engravidou 9 vezes, sofreu 2 abortos e deu à luz a 7 filhos. No final da vida, ela passou necessidades e afundou-se em dívidas distribuindo esmolas para os pobres no Rio de Janeiro. O casamento com Dom Pedro não foi exatamente tranquilo. A arquiduquesa Maria Leopoldina nunca deixou de amar o marido, mesmo após saber das traições, mas seus casos certamente entristeceram-na. Quando nascia um filho, sua esperança que as traições do marido acabassem aumentavam, mas era sempre ilusão. Isso só piorava seu estado mental. Os últimos anos da vida de Leopoldina foram tristes e marcados por uma progressiva depressão que a atingiu. Essa depressão foi causada pelas humilhações que ela sofria do imperador, principalmente pelo caso com Domitília, que foi nomeada duquesa por Dom Pedro na mesma época em que nomeou Maria Leopoldina imperatriz. A Leopoldina era bem inteligente porque ela influenciava sempre seu marido. Ela tinha uma boa capacidade de fazer leitura política da situação no Brasil na época da crise com Portugal. Percebendo que essa situação explosiva poderia trazer graves consequências, ela passou a analisar diretamente com Dom João e Dom Pedro formas de resolver a situação. Com a educação que ela recebeu, ela colocou os interesses do Estado acima dos seus. Assim, ela passou a convencer seu marido sobre a importância dele liderar o movimento de independência que transformasse o Brasil em uma monarquia sob a liderança dele.